Aleluia. Lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre as pessoas que estavam reunidas, estavam todos orando, reunidos, o Espírito Santo desceu sobre eles. E eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E quando eles saíram daquele ambiente, as pessoas que estavam fora ficaram perplexas, como eles poderiam estar embriagados àquela hora do dia. Você entende que alguém que age como quem está embriagado, não age como nós esperamos dentro de um comportamento padrão, de etiqueta. Meu irmão, às vezes a gente precisa ficar embriagados do Espírito. E não nos preocupar com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão dizer, mas nos importarmos em mergulhar na presença. Ele não se envergonhou de mim naquela cruz, quando ele entregou a vida dele, na morte mais humilhante que tinha. Eu não vou me envergonhar de celebrar com todo o meu ser, com todo o meu entendimento, com todo o meu amor, aquele Deus que entregou o que tinha de melhor por mim, o seu Filho. Não nos envergonhamos do Senhor, nos orgulhamos de pertencer a Ele. Amém? Amém. Aleluia. Nós amamos, eu amo cada um de vocês. Aleluia, aleluia. Nós amamos vocês. Aí alguém pode estar chegando para dizer, oxe, dizendo que ama o pastor, oxe, dizendo que ama um ao outro, e não é para Jesus. Meu irmão, a gente não tem como amar Jesus e não amar uns aos outros. Se a gente diz que ama a Deus, a quem não vemos, e não amamos o nosso irmão, a quem vemos, somos mentirosos. Então ame a pessoa que está perto de você. Assim você vai demonstrar amor pelo Senhor. Amém? E eu já abri e fechei essa garrafa umas 500 vezes aqui. Aleluia. Como é que prega depois disso? Glória. Eita, eu estou com o microfone aqui. Aleluia. Aleluia. Glória. Meu Deus. Olha, a gente costuma ser animado mesmo, mas hoje está mais. Hoje está além do normal. Teve uma família que se tornou membro aqui da igreja e vieram aqui a primeira vez ano passado, quando a gente voltou do culto da conferência de homens e mulheres, que a gente correu, foi bem parecido com o que aconteceu aqui hoje, apesar que hoje foi mais forte ainda. E aí eles ficaram olhando, e aí ela disse que quando isso aconteceu, eu disse, oxe, eu não volto mais aqui não, que lugar, que negócio, o povo correndo na igreja. E aí eu expliquei depois o que eu vou explicar também aqui, que a alegria é um fruto do Espírito, ou seja, é um resultado da habitação do Espírito Santo dentro de nós. A Bíblia fala muito sobre a alegria, a Bíblia fala muito sobre sorrir, e a gente considera espiritual quando nós choramos na presença de Deus, mas precisamos aprender a considerar espiritual também quando rimos na presença. E eu vou deixar alguns versículos para você. Estagiário. Ajeita meu microfone, estagiário. E eu vou deixar alguns versículos para você rapidamente e a gente vai entrar na ministração, amém? Provérbios 17, 22. Coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Salmos 16, 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Filipenses 4, 4 vai dizer, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegre-se, ou alegrai-vos, dependendo da versão. Aleluia. E você sabe que o apóstolo Paulo estava preso quando ele escreveu isso? Injustiçado, preso, perseguido, ele disse, alegre-se sempre no Senhor. Romanos 12, 12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. E aí por diante tem inúmeros e inúmeros versículos. Eu só quero te dizer, não se assusta com a nossa alegria, ela é fruto do Espírito Santo.
Nós estamos regozijantes com o que o Senhor tem feito no nosso meio. Aleluia! Aleluia! E se você não gosta de mover de Deus, esse não é o teu lugar. Mas se você gosta de onde o Espírito se move, de onde ele vem com poder, esse é o teu lugar. Aleluia! Aleluia! Tem crente aí? Aleluia! Você trouxe a tua Bíblia, o teu celular, tablet, o que você usa para ler a palavra de Deus? Vamos fazer uma coisa? Eu vou pedir para você sentar de novo, mas fica de pé. Vamos declarar de pé. Vamos se posicionar. Os homens que estão de verde aí entendem do que eu estou falando. Do que é se posicionar. Do que é falar da forma correta. Aleluia. Levanta comigo e diga: esta é a palavra de Deus. Eu creio nela. Eu sou tudo que ela diz que eu sou. Eu tenho tudo que ela diz que eu tenho. E eu posso tudo que ela diz que eu posso. Por causa desta palavra, eu estou crescendo em graça e favor, sabedoria e unção, para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Agora cumprimenta quem está perto de você e pode sentar. Aleluia. Agora a gente começa. Eu vou já te pedir perdão se a minha voz falhar algumas vezes. Não é porque eu estou na adolescência, apesar de estar. Mas eu estive rouco na semana passada e não pude descansar a voz. Preguei domingo, dei aula no Rema segunda e quarta, dei aula aqui terça. Aí eu disse: não, agora a gente vai viajar, eu vou descansar minha voz. Aí a gente não parou de falar, mas estamos quase 100%. Daqui a pouco chega aos 100%. Meu irmão, você que não entendeu muita coisa do que aconteceu, nós estamos chegando hoje de uma conferência poderosa de homens. Você me ouve bem aí atrás? Conferência de homens e mulheres lá em Campina Grande, que é a sede do Ministério Verbo da Vida. E tivemos uma conferência separada de mulheres e em outro prédio, em outro templo, uma conferência de homens. Um tempo poderoso, um tempo de comunhão, um tempo de instrução na palavra, um tempo de unção, um tempo de crescimento em várias áreas de nossas vidas. E depois de passar por uma imersão como essa que a gente passou, a gente não volta do mesmo jeito. A gente volta mais animado, a gente volta mais alegre, mais cheio de Deus. E por isso a gente está animado além do normal hoje. A gente é uma igreja fervorosa, somos uma igreja alegre, mas hoje ainda mais do que o normal. Amém? Amém, amém, senhores? Amém. Aleluia. Os homens estão vibrando aí, meu amigo. Se for molinho, não aguenta não. Masculinidade tóxica. Deixa eu dizer uma coisa logo para você. Aqui não tem princeso. Verbo da Vida Janga é lugar de cabra macho. E se você não é cabra macho, seja bem-vindo aqui. Aqui você vai se tornar. Amém? Você não vai ficar do mesmo jeito. Aleluia. Nós fomos instruídos lá por alguns homens de Deus, entre eles o pastor Jason, que no secular, entre aspas, entre grandes aspas, é general do exército da Ativa, também lidera um movimento chamado Guardiões, que teve um acampamento poderoso há algumas semanas atrás, do qual pude participar também. E a gente entende, tem sido pregado lá também, a gente entende também pela minha formação militar, que homens precisam ser submetidos à pressão, porque na pressão o homem é forjado, na pressão o caráter é forjado. Na pressão, o homem aprende que ele pode muito mais do que o que ele pensava que ele podia. Nós, na sociedade em que vivemos hoje, o conforto que chegou para nós, ele mudou algumas coisas. Antigamente, o homem precisava ser forte para sobreviver. Nós morávamos na selva, o senhor acredita que morava na selva? E não morava não.
E Deus já criou o homem, criou um prédio e colocou... Não, a gente teve um tempo na selva. Eu não acredito que o homem veio do macaco, não. Mas a gente teve um tempo na selva. Entendeu? E nesse tempo o homem precisava caçar. Ele precisava matar o animal, levar o animal para casa para comer. Ai, pastor, eu sou vegano. Eu queria ver você sobreviver nessa época vegano. Aí o homem precisava ser forte para levar comida para casa. Ele precisava ser forte para defender a tribo em que ele vivia, para que outros homens não viessem tomar a caça dele, nem tomar as mulheres dele. E homens se reuniam, se juntavam para um propósito. E homens fortes juntos formam uma sociedade forte. Porém, com o avanço da sociedade, muitos benefícios nós passamos a ter. Hoje nós temos casa, hoje nós temos carro, hoje nós temos proteção. Hoje, alguém me perguntou, qual foi a coisa menos hétero que você já fez? Rapaz, teve uma vez que eu estava querendo comer carne, ao invés de matar o boi, eu fui no açougue e comprei a carne. Hoje a gente pode comprar carne no mercado. Hoje a gente pode ter a proteção e isso faz com que a gente não precise ser forte como precisávamos ser fortes antes. Só que isso faz com que diminua no homem algumas características masculinas. O que antes era essencial para a sobrevivência, hoje, quando muita gente olha, diz, isso é tóxico. Isso é exagero. Ei, violência contra a mulher ou crimes, isso é coisa de bandido, não é coisa de homem. Não é porque o homem é muito macho que ele faz isso, não. Pelo contrário, ele é muito fraco quando ele faz isso. Que ele não enfrenta outro homem, ele vai bater numa mulher. Quando eu falo de masculinidade, eu não estou falando disso. Eu estou falando sobre o homem ser forte, ter princípios, ter valores. Sobre o homem defender a sua casa. Sobre o homem defender a sua família. Sobre o homem ser macho o suficiente para ter uma mulher só e protegê-la. Ser fiel a ela. Isso é masculinidade bíblica. E nós fomos treinados também sobre isso. As mulheres foram treinadas também na sua conferência sobre respeito, sobre valores inegociáveis da vida cristã. Lá fora vão dizer, porque você não precisa se submeter a homem nenhum. Só que a mesma palavra que na Bíblia fala para a mulher se submeter ao homem, no mesmo contexto diz, homem, morra pela mulher. Qual é o pedido mais difícil? Morrer ou se submeter? Ao mesmo tempo, a mesma palavra usada para submissão é a mesma palavra usada para a submissão de Jesus ao Senhor, ao Pai. Então não é uma submissão de desrespeito, é uma submissão de apoio, é uma submissão de suporte, é uma submissão de eu estou junto com você. Só que nós como igreja, mesmo que esse assunto saia de moda, nós vamos continuar pregando a verdade. Nós vamos continuar pregando a palavra, doa a quem doer. Essa noite não é uma noite de exortação, mas eu quis fazer essa introdução para você entender no que nós cremos, o que nós defendemos, o que nós protegemos, e nós vamos continuar protegendo valores que não se negociam, valores que independentemente do que acontece lá fora, nós continuaremos defendendo. A família é um projeto de Deus, menino nasceu menino, menina nasceu menina, homem foi feito para uma mulher, mulher foi feita para um homem. E tudo que fugir disso está fora da palavra de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Rapaz. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente tem que ter coragem suficiente para dizer algumas coisas que antes eram básicas e hoje dão processo. Aleluia. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, no capítulo 6, versículo 9. Aleluia. Hoje é noite de celebração. Aleluia. Aleluia. E a gente vai ler do 9 ao 12, Hebreus 6. Eu vou pedir para projetar na NVI, por favor. Se a tua versão for diferente dessa, você pode acompanhar na tela. E vai dizer assim: amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de que há coisas melhores no caso de vocês, coisas próprias da salvação. Você entende aqui que quando ele diz, amados, mesmo falando dessa forma,
há coisas melhores para você. Você entende que parece que ele deu uma bronca antes? Você fala duro com teu filho, aí você diz, olha, mesmo que eu falei desse jeito com você, mas eu entendo que tem coisas melhores para você. É porque teve uma bronca antes. E antes, o apóstolo Paulo disse, ei, vocês já deveriam ser mestres em alguns assuntos, mas vocês precisam que ensinem a vocês as mesmas coisas. Princípios elementares, ou seja, básicos da doutrina de Cristo. Eu preciso ensinar a vocês de novo. Vocês deveriam estar comendo alimento sólido, mas não estão. Estão tomando leite, porque vocês são meninos. Aí ele deu aquela bronca, aí depois ele disse, amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de que há coisas melhores no caso de vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês, nada será esquecido. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês, e do amor que de quem estava na conferência de homens entendeu, e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Desejamos, porém, que cada um de vocês continue mostrando até o fim, diga até o fim, o mesmo zelo para a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da perseverança recebem o que foi prometido. Vamos parar um pouco aqui e vamos meditar no que foi dito. Aqui o apóstolo Paulo, ele traz alguns princípios e alguns conceitos importantes para a vida cristã. Ele vai dizer, olha, Deus não é injusto, Ele não esquece do trabalho de vocês. Ele tem visto o que vocês têm feito. Mas na frente ele vai dizer que deseja que vocês, o povo, no apóstolo Paulo não, o escritor de Hebreus, é porque tem muita gente que diz que é o apóstolo Paulo, o escritor de Hebreus está dizendo aqui, desejamos, porém, que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo zelo para a plena certeza da esperança. O que é que isso me diz? Que tem muita gente que começa uma caminhada, tem muita gente que se anima em uma caminhada, tem muita gente que se empolga em algo que começou a fazer, mas que no meio da caminhada aparecem dificuldades, que no meio da caminhada aparecem problemas, que no meio da caminhada aparecem frustrações. E deixa eu dizer para você, o caminho que Deus escolheu para você é excelente, vai te levar para um lugar especial, sobrenatural, poderoso. Porém, nesse caminho haverá dificuldades. Eu não posso mentir para você e dizer, olha, vai ser um caminho sem problema nenhum, vai ser um caminho maravilhoso, vai ser um caminho onde tudo vai convergir para que dê certo. Ei, quando você está seguindo os passos do Senhor, o inimigo não vai ficar te aplaudindo, o inimigo não vai ficar dizendo, olha que bonito que ele está animado hoje, olha que bonito, ele correu na igreja e ficou animado lá, então eu vou facilitar a semana dele. Ei, não é assim. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o inimigo, ele está debaixo dos nossos pés, porque Cristo o venceu naquela cruz. E nós estamos em Cristo, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Efésios 1 vai dizer isso, leia Efésios 1, medite. O apóstolo Paulo, aí sim o apóstolo Paulo, ele disse em Efésios, eu oro para que espírito de sabedoria e de revelação sejam multiplicados em vocês, no pleno conhecimento do Senhor, para que vocês possam entender a grandeza do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos e a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Amém. Nós estamos em Cristo. Nesse mesmo contexto, ele vai dizer, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ou seja, Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Nós estamos em Cristo, nas regiões celestiais, assentados acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa referir. Porém, para vivermos aquilo que Deus prometeu para nós, aquilo que Jesus providenciou para nós na cruz, nós precisamos de fé. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas a convicção de fatos que nós esperamos. O justo viverá pela fé, a Bíblia vai dizer 4 vezes, o justo viverá pela fé. Então a fé é um estilo de vida de alguém que nasceu de novo. Aí alguém desavisado pode dizer, mas que justo, se a Bíblia diz que não existe um justo, nenhum sequer, de fato não existe, nenhum justo,
com os próprios méritos, mas Jesus me justificou através do sacrifício dele. Quando eu recebo a Cristo como Senhor, eu recebo a justificação pelos meus pecados, porque é como se Ele tivesse pago o preço que era para eu pagar, e de fato Ele pagou o preço que era para eu pagar, então Ele me substituiu, Ele assumiu o meu lugar de pecado, e eu assumi o lugar dele de justo. Amém. Porém o pecado não pôde segurá-lo, por isso ele não permaneceu morto, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E providenciou um lugar para nós nas regiões celestiais. Um lugar espiritual. Esse lugar espiritual não vai acontecer depois que Jesus voltar e nos arrebatar. A gente anseia por esse dia, e será um dia maravilhoso, o dia mais importante de toda a história da humanidade. Mas deixa eu te dizer, o teu reinar em vida, que a Bíblia promete, não vai acontecer nesse tempo. Nós temos que entender, já começou. Já começou, quando Cristo morreu e ressuscitou, já começou. Então não fique esperando uma esperança futura apenas. Nós precisamos aprender a nos posicionar hoje para trazer para a terra realidades do céu. Lá em João 14, Jesus conversando com os discípulos, ele diz: olha, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: eu vou vos preparar lugar. E se eu for e preparar lugar, eu voltarei para vos buscar. Porque importa que onde eu estou, estejais vós também. Percebe que ele não diz onde eu estiver. Ele diz onde eu estou, estejais vós também. Antes de Jesus morrer, ele estava no Pai. Mas nós não estávamos. Depois que ele morreu e ele ressuscitou, nós passamos a estar em Cristo. Então nós passamos a estar em Deus. Nós passamos a estar no Pai juntamente com Cristo. Ele disse: importa que onde eu estou, estejais vós também. Tem muita gente que pensa que nessa passagem ele está falando de estar no céu. Não, ele está falando de uma posição espiritual. Ele disse: importa que onde eu estou, estejais vós também. E aí, como ele disse que vai para o Pai, um dos discípulos perguntou: Senhor, nós não sabemos para onde vais, mostra-nos o caminho. E ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele diz: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tendes conhecido. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. As palavras que vos tenho dito, não as digo de mim mesmo, mas o meu Pai que está em mim faz as suas obras. Perceba o que Jesus fez. O que Jesus fez? Ele preparou um lugar para que andássemos nesse lugar, para que fizéssemos o que ele fez. Ele disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Ei, chegou o tempo de fazer obras maiores. Ei, chegou o tempo de não se conformar com o que o diabo tem feito lá fora, mas nos levantarmos por dentro para estabelecermos realidades do céu, para estabelecermos realidade do reino de Deus aqui na terra. Eu não estou pregando aqui um evangelho triunfalista, onde não existem problemas, onde não existem dificuldades. Ei, mas eu estou dizendo para você, existe um Deus que é maior que qualquer problema, existe um Deus que é maior que qualquer dificuldade, existe um Deus que morreu por você e providenciou para você e para mim um lugar espiritual. E nós precisamos viver de acordo com isso. Porém, para vivermos isso, precisamos aprender a não desanimar. Precisamos aprender a não retroceder. Precisamos aprender a não voltar atrás. Hoje eu percebo um movimento surgindo no Brasil para resgate de valores de hombridade e masculinidade que durante anos e anos foram sendo apagados. E existem pessoas se levantando para pregar sobre isso, pessoas se levantando para ensinar sobre isso. Ninguém gosta de homem mole e desconstruído. Até quem defende o fim da masculinidade, que defende um homem desconstruído, quando aparece um problema, essa feminista que defende isso, ela queria ter um homem construído do seu lado para lhe proteger. Ela queria ter um homem macho do seu lado para lhe proteger. Por que eu estou falando disso? Eu não estou fugindo do assunto, não. É que alguns treinamentos, e a gente, no meu caso, eu me submeti a um recentemente, nos Guardiões, onde trabalha questões espirituais, físicas, emocionais, psicológicas. E a gente é colocado em situações
de desconforto, de privação de sono, de privação de comida. Também passei por isso algumas vezes na minha vida militar. E nesses momentos a gente aprende que a gente pode muito mais do que aquilo que a gente achava que podia. Nesse momento, a gente entende que a gente é preparado sim para viver e passar por situações de desconforto. E nesse momento, quando a gente olha para o lado e vê um colega cansado, e vê um colega quase desistindo, e a gente está sem força, e a gente está cansado, mas surge uma força dentro da gente, e a gente pega aquela bolsa dele pesada e diz: ei, não desiste não, ei, eu estou aqui contigo, e onde faltava força para você, agora sobra força para ajudar o teu irmão que está junto com você. E eu ouvi depoimentos de pessoas que disseram: meu irmão, eu estava muito cansado, eu não aguentava mais, mas quando eu vi o irmão na minha frente, que estava quase caindo, eu segurei a bolsa dele e disse: ei, não desiste não, ei, eu estou contigo, ei, vamos até o fim, ninguém fica pelo meio do caminho, ei, é assim que a gente tem que viver a nossa vida cristã. Quando pensar em desanimar, quando vê alguém pensando em desanimar, ei, chega junto dele e diz: ei, não para não, ei, não desiste não, ei, a gente está junto, ei, a gente vai até o fim, ei, a gente vai viver as promessas. A vontade de desistir, um pensamento de desistir, vai passar pela vida de todo mundo. Mas não se trata do que vem na tua mente, se trata daquilo que você decide fazer, diante do que vem na tua mente, ou diante das circunstâncias que se levantam. Quem faz o que quer, se puder, é a criança. A criança precisa de um adulto para dizer: ei, você não vai fazer, ei, agora você vai dormir, ei, agora você vai levantar, ei, agora você vai para a escola, agora você vai estudar, agora você vai fazer a tarefa de casa. Só que quando fica adulto, não. Só que tem adulto com a mentalidade da criança, que se não tiver alguém perto para dizer: agora você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo, ei, mas nem sempre vai ter alguém perto. A gente precisa aprender a se disciplinar pela palavra, a seguir a palavra quando ninguém está favorável, quando nada está favorável, quando as coisas não estão tão boas, a gente ficar com a palavra, a gente ficar firme na palavra. Ei, fica com a palavra, ei, faz o que tem que fazer. Não desiste porque ficou ruim, não desiste porque ficou desconfortável. A gente trabalhou esses dias na conferência, enquanto íamos para as reuniões na igreja, a gente voltava, estávamos na nossa caravana com 41 homens. Houve alguns homens além que foram também e não ficaram hospedados junto com a gente. A gente fechou uma pousada para a gente. E, como militar que sou, tendo vários homens que nunca tiveram uma vivência militar, que não são nada menos homens do que eu por causa disso, mas que eu entendo que poderiam passar por uma leve experiência. Então nós chamamos um dos nossos irmãos, colocamos na xerifância. Xerifância é uma função de alguém que vai liderar a tropa, que faz parte da tropa e vai estar na liderança ali. E eu chamei o xerife. Pronto, senhor! Fica de pé, xerife! Pronto, senhor! Então, o nosso irmão aqui, eu coloquei estrategicamente para liderar a tropa. Muito obrigado, xerife. Sentado um 2. Então, a gente aprendeu e a gente colocou definições de coisas que precisariam ser cumpridas. A gente vai sair às 9 horas, a gente vai se reunir, entrar em forma. Você já viu na televisão, em alguma formação militar, aqueles homens enfileirados? Aquilo ali se chama entrar em forma. Não é perder a barriga, não. Apesar de que perder a barriga é importante também. Aí a gente entrava em forma e tinha que estar todo mundo na sua posição, em posição de sentido, enfileirado. E a gente ensinou alguns comandos, a gente não, mais especificamente Léo, porque eu paguei a missão para ele, ele cumpriu a missão muito bem. Muito bom, xerife. Sim, senhor. E ele cumpriu a missão muito bem, ensinou os movimentos básicos, alguns movimentos básicos, 10%. 10%. Foi muito, foi 10% só. Então, ensinou alguns movimentos básicos e a gente tinha um horário para entrar em forma. Olha, 9 horas em forma, apresentando a tropa para o coordenador, este que vos fala. E alguns irmãos, Alguns irmãos precisavam passar chapinha,
Não, passar chapinha nada, rapaz. Alguns irmãos demoravam um pouco mais para se arrumar. E aí o irmão, não, por quê? Não, eu não consegui por quê? Tinha 3 pessoas no meu quarto. Não, eu não consegui por quê? Ei, meu irmão, não justifique não, vem aqui e pague 10. Não, foi por quê? Ah, não, foi por quê? Então o senhor pague 20. E eu repeti para eles várias vezes, e a gente leu aqui, nada será esquecido. Tudo será lembrado e cobrado de forma justa no momento oportuno. Nada será esquecido. Aí alguém chega, meu irmão, errou, paga 10. Paga 10 não é 10 reais não, é 10 flexões. Posição de flexão e 10 flexõezinhas, empurra o chão 10 vezes. Estica o braço empurrando o chão 10 vezes, 10 flexões. Só que aí tem um que vem, não foi porque fulano, não foi porque Beltrano, paga 20. Porque eu não estou querendo saber qual foi o motivo não. Eu quero que você pague, você não estava no horário, no lugar definidos. Alguém pode dizer, rapaz, isso é muito duro. Não, é assim que a vida é. Ninguém quer saber o que aconteceu com você não. O teu chefe não quer saber o que aconteceu não, ele quer que você entregue resultado. E isso ainda é muito pouco. Isso ainda é muito pouco. A fé é a certeza. Eu preciso declarar, eu preciso crer. Ah, eu não declarei porque... Eu não declarei porque ninguém quer saber não, meu irmão. Faz o que tu foi chamado para fazer. Para de dar desculpa. Para de ser molinho. É isso aí. Isso. Para de ser princeso. Aqui não tem princeso não. Nem usa massala. Homem nem sabe o que é massala. Mas a gente tem que aprender. E tudo, eu disse, tudo tem um cunho educativo aqui. Tudo é didático. E aí alguém vinha, não, mais nada, fale com vigor. Fale com força. E a gente tinha uma contagem, cada um tinha um número. E toda vez que a gente entrava no ônibus, o xerife dizia... E aí cada um dizia 01, 02, 03, 04. É isso aí. É isso aí. 01, 02, 03, 04. Só que quando a gente chegou lá, 01, 02. Não que tenha sido o 01 e o 02, eu estou dando um exemplo. Até porque o 01 era eu, rapaz. Mas sabe, a gente foi ajeitando. Zê, rapaz, fale firme. Ei, fale forte. E aí foi ficando desse jeito que vocês viram. 01, 02, 03. E o militarismo tem disso. Uma tropa quando entra em forma e é dado o comando, fora de forma, marche e dá um brado. Meu irmão, esse brado tem que assustar quem vem do outro lado. Esse brado, quem olha do outro lado, quem ouve, ele tem que ficar assustado. A Bíblia fala sobre um caso em que pessoas estavam morrendo de fome, estavam presas, cercadas, e 2 leprosos estavam lá e disseram, olha, onde é que está essa passagem? Vê se identifica aí, eu não estou lembrado agora. E eles disseram, olha, vamos lá, porque a gente vai morrer, a gente está leproso, a gente vai morrer de fome. Então, de qualquer jeito a gente vai morrer, vamos no vizinho aí, no povo vizinho. Se a gente for pegar, a gente vai ser morto, mas a gente tem uma chance de pegar alguma coisa. Quando eles foram, que chegaram lá, tinham abandonado tudo. Tinha comida à vontade, tinha tudo à vontade. E aí, o que aconteceu? 17, 11 e 19. Lucas 17. Lucas 17. Não é. Isso é Antigo Testamento, né? Segunda Reis, Antigo Testamento. Segunda Reis 7, 3. Vai dizer assim, havia 4 leprosos à porta da cidade, eram 4. Eles disseram uns aos outros, por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus.
para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ou seja, a gente já ia morrer de todo jeito. Então vamos lá. Aí no versículo 5 vai dizer: ao anoitecer, eles se levantaram e foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído de grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a própria vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estavam. O que é que eu quero chamar a atenção nessa passagem? Eles ouviram um barulho de um grande exército vindo. Eles ouviram um som de um povo inimigo muito maior do que o deles. Aí eu pergunto para você, qual é o som que você faz quando os problemas se levantam? Um problema se levantou. O que é que o problema ouve de você? Sabe que a gente precisa fazer barulho espiritualmente? Eu não estou falando de gritar, eu não estou falando de falar alto. Como eu disse, tudo tinha um cunho educativo. Quando eu digo, ei, fala forte, é para estabelecer uma realidade espiritual. Quando o problema se levantar, ei, fala forte com o problema. Quando a falta se levantar, ei, fala forte com a falta. Porque aí às vezes se levanta a falta, ai, pobre de mim. Ai, coitado de mim. Ah, miserável homem que sou. Ei, se estabelece no lugar que Jesus colocou para você, acima. Ele é o Deus de toda provisão. Aí se levanta uma doença, ai, coitado de mim. Ai, o médico disse que eu tenho 3 meses de vida. Ei, o que é que a palavra diz sobre você? Que Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ei, fica com a realidade espiritual. Fica com o lugar que Jesus te colocou. Fica com o lugar que Deus pagou o preço muito alto para você viver. E na passagem que a gente começou lendo em Hebreus, ele vai dizer, de modo que, no versículo 12, de modo que vocês não se tornem negligentes. Sabe o que quer dizer negligentes aqui? Vagarosos, lentinho, devagarzinho, sonolento, princeso. Sabe, meu irmão, homens e mulheres precisam ser espiritualmente posicionados. Posicionados espiritualmente. Não é vagaroso, lentinho, sonolento. Ah, porque eu não sei. Ah, porque eu não sei se isso é para mim. Ah, porque o pastor pregou aquilo, mas parece que na minha vida nada acontece. Ei, toma uma posição, para de reclamar. Eu não quero ouvir tua reclamação, eu quero ouvir a tua declaração de fé. Eu quero ouvir o teu brado de fé. Eu quero ver o teu posicionamento diante das dificuldades. O Senhor quer ver o teu posicionamento diante das dificuldades. Mas quem não se posiciona, meu irmão, não vai viver as promessas. A gente estava fazendo umas contas hoje, rápido, e a gente viu que levamos, foram junto com a gente, para Campina Grande, cerca de 130 pessoas, nesse fim de semana. E eu me lembrei que quando nós assumimos o pastoreio aqui na igreja, há 2 anos atrás, nós tínhamos 130 membros. Esse fim de semana foram 130 pessoas para Campina Grande. Foi menos da metade da igreja. Ou seja, a igreja tem crescido, porque o Senhor tem enviado crescimento para esse lugar. O Senhor tem enviado, e a gente falava isso aqui, e eu não estou trazendo glória para mim não, porque nada do que foi feito aqui foi por causa de mim. É o Senhor que está fazendo. O que eu estou dizendo é o que já era declarado aqui. Ei, está chegando um crescimento extraordinário. Está chegando um crescimento sobrenatural. Ei, as pessoas vão crescer. As pessoas vão prosperar. Pessoas da sua casa serão salvas. Pessoas da sua casa serão alcançadas. O Janga vai prosperar como nunca antes. Estabelecimentos comerciais chegando para o Janga. Prédios chegando para o Janga. Ei, olha o que está acontecendo no Janga hoje. Isso já era declarado antes. Mas por quê? Porque a gente decidiu não olhar para as circunstâncias, olhar para a palavra. E na palavra existe a provisão para tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que você precisa, já foi providenciado na palavra. Já foi providenciado em Cristo. Mas a gente não pode ser vagaroso, a gente não pode ser lentinho, a gente não pode ficar dando desculpa. Ei, você é muito mais forte do que você pensa que é. Aí eu meio rouco ainda.
Ontem à noite, o pessoal teve uma excelente ideia de em Campina Grande ir para a piscina. Nos Guardiões, a gente foi para a água de madrugada, água gelada, normal, tranquilo. Culpa do 11. Normal, tranquilo, água gelada. Aí Vitor vindo no ônibus, saindo do jantar que a gente foi. Senhor, permissão para falar, senhor. Vitor, viu? Foi Vitor, viu? Vitor falando assim. Tá brincando, né? Tá brincando, Gabi? Cabra macho, viu? Permissão para falar, senhor. Digo, tem. Eu e minha equipe. Quem não sabe, Vitor é líder do louvor. Eu e minha equipe iremos para a água, senhor. Digo, vá. Chegou lá, alguns irmãos não foram, não vou entregar quem não foi. Mas aí Paulo disse que não ia. Botou a culpa em Clara ainda, foi. Ele disse que Clara disse para ele não ir. Rapaz, eu tô vendo ele vermelho aqui. Eu nunca... Aí ele, vou não, tá bom, fica aí. Você não é obrigado a nada, não. Aí o pessoal entrou. Fica aí, princesa. Não, acaba macho aí, viu? Não. Aí o pessoal foi entrando, né? E eu ainda, do jeito que tinha chegado, vestido do jeito que eu tomei banho, viu? Mas tava assim, e com a jaqueta. Aí, 01, só falta o senhor. Rapaz, aí eu tinha dito sobre a gente se posicionar e a gente entender que muita coisa que a gente passa e a gente sofre é psicológico. Porque quando eu entrei na água gelada de madrugada, o pessoal começou a tremer e eu disse, não trema não, pare de tremer. E eu me segurei e não tremi. Só que eu tinha dito isso a eles, que aconteceu nos Guardiões. A gente saiu e a gente em fila, e o da frente tremendo, eu com a mão nele, e o outro com a mão em mim, tremendo também. E eu digo, eu não vou tremer não. Eu digo, que conversa, rapaz. E o frio vai me obrigar a tremer? Vou tremer não. E não tremi. Não tremi. Aí os homens que estavam lá ficaram incrédulos, como vocês também estão. Incredulidade é pecado, viu? Aí ficaram incrédulos. Aí daqui a pouco, 01, só falta o senhor. Na verdade, um bocado já tinha ido para os quartos. Aí, só falta o senhor, botando pressão em mim. Se o Chibu tá pressão em mim, mas menino. Aí eu digo, tá certo. E não pode tremer, não. Tá certo, senhor. Nada será esquecido. Fui, coloquei o calção e a água. Eu e Alexandre, foi? Cadê o 41? 41. Aí a gente, a água. Aí alguns lá, ó, na água, se aquecendo, não foi, Igor? Digo, ei, me chamaram porque quiseram, pare de aquecer. Pare de aquecer. Sem tremer, senhor. Se controle. Sem tremer. Marquinho, coitado, parece que ele estava orando em língua. Nunca tinha orado em línguas. Meu amigo, ele orou 1 hora seguida. Pare de tremer. Pare de tremer. Ela gosta. Ei, eu não fugi da palavra não, você vai entender. Pare de tremer. E aí alguns tentavam. Alexandre estava tremendo até os músculos do pescoço. Não, nada será esquecido. Tudo será lembrado e cobrado. Pare de tremer. Aí fiquei, daqui a pouco a gente saiu, eu digo, tá liberado, vamos sair.
A gente saiu da água. Por que é que eu estou trazendo esse exemplo? Porque eu vi um homem que chamam de Iceman. Ele entra, sabe naquelas... onde tem neve, não fica aquela água gelada. Ele mergulha ali, nada, corre na neve de calção, descalço, não se queima, não fica tremendo. E ele faz tudo isso. Eu disse, não, ele tem algo diferente no corpo dele, que outras pessoas não têm. Porque qualquer pessoa toca na neve assim, se queima, como é que ele faz isso? É algo diferente. Aí ele começou a ministrar curso e levar gente para correr igual a ele na neve. E o povo vai e não se queima. Eu disse, não, então tem alguma coisa errada, tem técnica. Então, ele consegue, outras pessoas conseguem. Então, eu não estou na neve. Eu estou numa situação menor. Então, eu vou aguentar. Se alguém pode fazer, eu posso fazer. Se alguém faz, eu também faço. E ainda mais que eu estou numa situação muito melhor. Aí a gente estava na piscina, aí vinha um vento gelado. Aí eu disse, ei, sente essa brisa suave. Vê que maravilha. Ei, pede para desligar o aquecedor da piscina. Sei, se alguém consegue, eu também consigo. Ei, o que é que eu quero dizer para você? Porque às vezes a gente olha o resultado de alguém e diz, não, porque ele é privilegiado, porque ele teve isso, porque ele viveu aquilo. Mas eu, coitado de mim, ei, não trema não. Ei, encare a situação, você tem Deus dentro de você, vá para cima. Declare a palavra, vá para cima. Não se deixe vencer, não se deixe intimidar. Porque o inimigo vai tentar intimidar você, dizendo, ei, vem, e não trema não. Você vai ser colocado à prova. Ei, mas você não precisa temer a prova não. Você não precisa temer o mal não. Você tem do seu lado o maior. O vitorioso habita em você. O maior habita em você. Grupo de música, vem. O maior habita em você. Você carrega dentro de você tudo que é necessário para uma vida próspera, para uma vida abundante. Ei, é chegado um tempo de um crescimento extraordinário nesse lugar. Temos promessas aqui para vivermos 10 anos em um. 10 anos em um. 10 anos de resultado em um ano só. Ei, deixa eu te dizer, vai acontecer. A igreja está cheia hoje. E alguém pode dizer, normal. Ei, a gente recebeu 40 novas cadeiras essa semana. A igreja está cheia, com 40 cadeiras a mais. Ei, e não está cabendo não. Teve gente molinho que não veio hoje não, estava cansado, porque foi muito culto. Não está todo mundo aqui não, tem um bocado de gente que não está aqui. Tem um bocado de gente que está assistindo na internet. Ei, a gente está cabendo aqui mais não. E na conta bancária, a gente não tem dinheiro para ir para o prédio que a gente quer, ou para expandir o que a gente quer. Mas na palavra a gente já tem toda a provisão. Ei, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Ei, sem tremer. Sem tremer. Sem recuar. Sem ficar com medo de desafio. Sem dar desculpa. Sem culpar os outros. Aí o outro, todo mundo estava aprendendo, amém? Todo mundo aprendendo. Mas só que eu vou trazer os exemplos, porque nada será esquecido. Aí o outro lá, eu dando uma instrução lá, trazendo umas palavras. Aí o telefone dele começou a tocar. Aí ele tirou. Aí tocou de novo, aí ele tirou. Aí tocou de novo, aí eu parei. Aí eu olhei para ele, né? Uma vez, vai, né? 3 vezes. Aí eu olhei para ele, esperei ele resolver aquilo. Aí ele, é a mulher da gente. E o que é que eu estava falando nessa hora? Ei, assuma a sua responsabilidade. Não culpe ninguém, não. A responsabilidade é sua. É a mulher da gente, né? Claro. Eu digo que você está me devendo 10, viu? É a mulher da gente. 20.
Ei, acontece que naturalmente, a gente quer. Eita, foi porque isso aconteceu. Eita, foi porque o ônibus quebrou. Eita, foi porque... Ei, assuma a sua responsabilidade. Deus colocou dentro de você tudo que é necessário para viver as promessas dele. E a gente não vai terceirizar nada. Ei, é você que vai viver. Ei, é você que vai crer para acontecer. Você não depende de pastor para crer. Você não depende de pastor para se firmar na igreja. Você não depende de líder para estar feliz na igreja. Você depende do Senhor e do que Ele fez por você, que foi o suficiente. Foi o suficiente. Aleluia. Aleluia. E ele diz, não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da perseverança recebem o que foi prometido. Imitem aqueles que pela fé e perseverança, é o crer e continuar crendo, crer e continuar crendo, crer e continuar crendo, crer e continuar crendo, crer e continuar crendo. Você não vai ver ninguém que viveu algo extraordinário, que creu um pouquinho. Todo mundo creu e permaneceu crendo. Você está animado hoje? E amanhã? E terça? E semana que vem? E mês que vem? E ano que vem? Sabe, não é o momento não. É uma posição. É eu dizer, eu fico aqui e não abro. É eu dizer, pode vir pressão, eu não abro. Pode vir pressão, eu não retrocedo. Uma coisa que eu coloco na minha mente. Eu disse para os meninos lá, eu disse, isso não pode ser uma confissão de fé sua. Mas no momento de pressão eu digo isso. Quanto pior, melhor. Eu estou preparado para isso. Quanto pior, melhor. Quando ninguém conseguir, eu consigo. Quando todo mundo quiser desistir, eu permaneço. Ai, que soberba. É fé, meu amigo. É posicionamento. É padrão mental. Porque se você tiver uma mente fraquinha, você não aguenta qualquer pressão, você corre. Chega uma barata, você... Ah, barata. Porque todo mundo é macho, até a barata voar, né? Porque ela voa, meu amigo. Ah! Fica na posição, meu amigo. Sabe é ter coragem de abrir aquelas tampas de esgoto, deixar as baratas subir. Tu é macho, rapaz. Fica na posição. Tem hora que os demônios vão querer, parece que cercar a pessoa. Parece que estão em todo canto. Eita, não. Deus está com você. E você e Deus são maioria em qualquer lugar. Você e Deus são maioria em qualquer lugar. Você e Deus são maioria em qualquer lugar. Ei, fica na palavra. Pela fé e pela perseverança, herdaram as promessas. Existem muitas promessas de Abraão para Abraão. Abraão era riquíssimo. Abraão era próspero em tudo. E a Bíblia diz que pela fé nós recebemos todas as bênçãos de Abraão. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, Gênesis 12, 2 e 3. Te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 22, 17 e 18. Certamente te abençoarei, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Eu não sei por que você não está celebrando, porque isso é para você. Ah, não, pastor, é para Abraão. É para Abraão. Ei, mas em Cristo. Gálatas 3:29. Se sois de Cristo, também sois descendência de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Se sois de Cristo, sois também. Olha, a tua descendência será poderosa na terra.
Se sois de Cristo, tu és descendência de Abraão. Vale para você. Abençoarei os que te abençoarem. Vale para você. Gálatas 3:9. De modo que os que são da fé são abençoados como o crente Abraão. E como era abençoado o crente Abraão? A gente já leu. Gênesis 13:2 vai dizer que era Abraão muito rico. Diga, muito rico. Muito rico. A riqueza incomoda, né? Não. Quando fala assim, abençoado, a pessoa abençoado. Quando fala saudável, a pessoa saudável. Aí quando fala rico, aí a mente religiosa vem. Como é teologia da prosperidade. Muito rico. Eu não gosto dessa palavra, então não é para vocês. Isso é para quem crê. Isso é para quem tem fé. Isso é para quem não é princeso. Muito rico. Muito rico por quê? Por causa do propósito. Não é muito rico para tu comprar um carrão com teto solar e tirar foto e dizer, olha, ei, é muito rico para bancar o crescimento do reino. E já que tu pode ter um carrão, não tem problema não. Já que tu pode ter uma boa casa, um bom apartamento, não tem problema não. Mas o propósito não é esse. O propósito é o reino. O propósito é o reino. Entende o propósito da riqueza. Porque aí tu tira essa religiosidade que diz que tu não pode ter. Abraão era muito rico. Possuía gado, prata e ouro. Ou seja, a área que ele entrava, ele prosperava. O que ele colocava a mão estava certo. Por quê? Porque o Senhor o abençoou. E se sois de Cristo, sois abençoados como o crente Abraão. Se sois da fé, sois descendência de Abraão. Ei, todas as bênçãos que eram para ele são muito maiores para você. Como assim muito maiores? 2 Coríntios 3:8. Abraão, aliança abraâmica. Antiga aliança. Nós, em Cristo, foi inaugurada uma nova aliança, baseada em superiores promessas. Nós estamos agora no ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. E através de nós, ele se move. Nós temos dentro de nós o dono de toda a sabedoria, que sabe todas as coisas, não só que aconteceram, que acontecem e que vão acontecer. Já viu o chat GPT que você pergunta qualquer coisa para ele? Não se compara. Não faz nem cócega. Ei, tu carrega dentro de tu. E além do mais, ele é teu pai. Ele é teu pai. Ele vai te instruir no caminho que deves andar. 2 Coríntios 3:8. 2 Coríntios 3:8. Coloca na área, por favor. Como não será? Coloca no versículo 7. Versículo 7. E se o ministério da morte, o ministério da antiga aliança, gravado com letras e pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Quando Moisés se encontrava com o Senhor, o rosto dele brilhava. Ele diz, olha, era glorioso, porque os filhos de Israel não conseguiam olhar para a face de Moisés por causa do brilho da face dele. Ainda que esse brilho ele fosse desvanecendo, ele fosse diminuindo. Passa. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ei, você está no ministério do Espírito. Se era glorioso no Antigo Testamento, imagina agora. Ei, te prepara para viver coisas extraordinárias da parte do Senhor. Te prepara para viver o sobrenatural. Te prepara para acessar coisas que você nunca acessou. Te prepara para chegar a lugares que você nunca chegou. E que você acha que a tua capacidade não dá para te levar lá. Mas ei, não é na tua capacidade. Se fosse, não precisava de Jesus. Se fosse, não precisava de Deus. Ei, é porque o
que Ele fez por você que te preparou para receber. É o que Ele fez por você que te preparou para acessar. Imite aqueles que pela fé e pela perseverança conseguiram alcançar a promessa. Imite aqueles que pela fé e pela perseverança. Ei, olhe para pessoas de fé. Não olhe para incrédulo, não. Não olhe para quem ficou pelo caminho. Olhe para pessoas de fé. Quais são as principais pessoas de fé que eu tenho que olhar? As que estão na Bíblia. Abraão, pai da fé. Você vai ver Davi. Davi, aparece um gigante do exército inimigo. O gigante aparece e afronta o exército do Deus vivo. Davi vai levar comida para os irmãos. Davi não estava nem lá, estava nem preparado para estar lá, não era nem considerado guerreiro, ficava cuidando das ovelhas do pai, os irmãos todos equipados na guerra. Aí se levanta o gigante do outro lado, diz: ei, não precisa todo mundo não, levanta um aí e me enfrenta aqui, só um. Imagina, o exército do Deus vivo, imagina, uma multidão, o exército de Deus. Aí tem um grandão aqui. Ei, tem um aí para me enfrentar? Só um. Ei, o povo do Deus vivo aí sentado. Ei, tem um aí para me enfrentar? Não tem homem aí não, é? Não tem homem aí para me enfrentar não. Aí Davi chega e diz: oxê, é com a gente isso, é? Com a gente. Ei, vai ganhar o quê? Quem vencer ele? O café é mais barato. Vai ter desconto no café, quem ganhar. Vai casar com a filha do rei. Não vai pagar imposto. Vai receber presente do rei. E quem ganhar dele vai ganhar isso. E não vai pagar café mais. Vai não. 3 corações. Aí ele chega. Aí chega alguém para o rei. O rei esperando alguém se levantar. O rei é que deveria ir. Se ninguém se levanta, o rei era um que ia à frente do exército. O rei era guerreiro nessa época. Não era rei que andava com carro blindado, como é hoje. Ele ia à frente do exército. Aí chega alguém para o rei. E eu imagino essa cena. Alguém chega: rei, tem uma notícia boa e uma ruim para o senhor. Rapaz, diga a boa logo. A boa é que tem um disposto a enfrentar Golias. Sou show, glória a Deus. E qual é a ruim? Vem cá, Davi. É esse menino aí. Sério. Meu Deus do céu. Toma, bota a minha armadura nele. Botou a armadura em Davi. Davi conseguia nem andar com a armadura. Disse: não, tira. Eu não preciso de armadura não. Eu preciso da força do meu Deus. Gigante, equipado, grandão, choqueando, né? Choqueando não, o choque está do lado do exército do Deus vivo, não é não, Léo? Aí, pega umas pedrinhas, pega uma funda e vai. Ei, gigante, vem cá. O gigante olha e ri. Oxe, tu vai enfrentar cachorro, é? Pra tu vir com pedra? Ah, pô, eu vou te pegar. Aí Davi disse: ei, ainda hoje as aves do céu vão comer o seu corpo. Ei, o que é que você diz quando você é afrontado espiritualmente? Qual é o teu posicionamento? Você diz 01 ou você diz 01? Você diz eu creio ou você diz eu creio? Qual a tua posição espiritual? Davi respondeu. Tem gente que pensa que Davi só jogou a pedra, mas ele respondeu antes. Ei, o que você disser e não duvidar no teu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com você. 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 Aí Davi pega a pedra e
a pedra no meio da testa do gigante. Tum. E o gigante. Aí Davi foi lá. Ei, o gigante não morreu com a pedrada não. Ele caiu. Davi foi lá, pegou a espada do gigante e... Era tu, era? Era tu. Mas sabe o que ele fez antes? Ele disse, quem é esse? Incircunciso. Circuncisão era a marca da aliança com Deus. Todo mundo que era do povo de Deus era circuncidado. Quem era incircunciso? Quem não tinha aliança com Deus. Aí ele olha e diz, quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? E ele vai e tira a cabeça do gigante. Ei, chegou o momento de cortar a cabeça de gigantes. Ei, chegou o momento de acabar desafios que você vivia. E você pensava que era Deus que estava te colocando lá. Mas a palavra de Deus chegou para você hoje, para dizer, ei, se posicione. Ei, se posicione. Ei, se posicione. Tem gente que está esperando Deus fazer. E Deus está dizendo, ei, eu já fiz a minha parte, faça a sua. Faça a sua. E não trema não. Faça a sua. Pare de dar desculpa. Chegou o momento de olhar para os desafios e dizer, quem é esse que não tem aliança com Deus, que está me afrontando? Quem é esse que ousa ir contra o Filho do Deus vivo? Ei, chegou a hora de dizer para a falta. Chegou a hora de dizer para a doença, quem é você que me afronta? Hora de dizer para alcoolismo, influência. Me dá um microfone aí, por favor. Ele vai falhando quando eu vou andando. Me dá um microfone aí. Aleluia. Aleluia. Chegou a hora de dizer para alguns problemas, ei, quem é você para me afrontar? Eu vim aqui que eu quero falar perto de você. Quem é você para me enfrentar? Quem é você para me afrontar? Ei, eu sou filho de Deus. Ei, eu carrego Deus dentro de mim. Tem lares que o diabo está cirandando. Briga de marido e mulher, briga com filho, infidelidade conjugal, problemas dentro de casa, briga que não acaba mais. E você pensando que é ele, ou que é ela, ou que é isso, ou que é aquilo. Ei, entenda quem é o gigante que está tentando te afrontar e se posicione. Entenda quem é, mas mais do que entender quem é o gigante, entenda quem é você e quem você carrega. O maior habita em você, o vitorioso habita em você. Para algumas pessoas nessa noite, nesse lugar, a gente vai celebrar. Mas para algumas pessoas é noite de salvação. Para algumas pessoas Deus falou com você, disse, ei, é hoje, eu quero mudar a tua vida. E você tem ouvido isso no teu coração. Um chamado da parte de Deus para mudar a tua vida. Quem é você que quer receber Jesus como Senhor? E a gente vai celebrar junto. Não trema não, levanta a mão. E vamos orar, vamos declarar a palavra. E vamos acabar com esse gigante. Vamos ficar todos de pé, todos de pé. Não é ficar em pé, molinho não. É ficar em pé posicionado. É ficar em pé entendendo quem você é. É ficar em pé entendendo quem está do teu lado. É ficar em pé em coragem. É ficar em pé em ousadia. Da fé, Davi venceu-se o leão. E no poder de Deus
fez o seu gigante ir ao chão. Pelo Espírito da fé, Abrão se tornou pai de multidões. E no poder de Deus fez o seu gigante. Se as circunstâncias disser que eu não vou conseguir, eu digo não. Eu creio no que Deus prometeu. Se as pressões se levantarem pra me interromper, pelo Espírito da fé eu faço acontecer. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu. Pela fé eu pego, Agarro e pego. e eu pego o que é meu, agarro Que é meu. tudo que Cristo já me deu. Pela fé eu pego, agarro e pego. Todos juntos. Pelo Espírito da fé, Davi venceu o urso e o leão. E no poder de Deus fez o seu gigante ir ao chão. Pelo Espírito da fé, Abrão se tornou pai de multidões. E no poder de Deus, Sarai se tornou mãe de nações. Se as circunstâncias disser que eu não vou conseguir, eu digo não. Eu creio no que Deus prometeu. Se as pressões se levantarem pra me interromper, pelo Espírito da fé eu faço acontecer. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo pela fé eu pego, agarro e pego. Eu pego o que é meu, agarro tudo que Cristo já me deu. Pela fé Eu pego, agarro e pego. pego a cura. Pelo Espírito da fé, agarro o que é meu, pego as riquezas, pego as bênçãos. Pelo Espírito da fé, agarro o que é meu. Eu pego a vida, pego a cura. Pelo Espírito da fé, Agarro o que é meu. pego as riquezas, pego as bênçãos. Pelo Espírito da fé, Agarro o que é meu. e eu pego a vida, pego a cura. Pelo Espírito da fé, agarro o que é meu, pego as riquezas, pego as bênçãos. Pelo Espírito da fé, agarro o que é meu, eu pego o que é meu, agarro É meu. tudo. Já me deu. Pela fé eu pego, agarro e pego. Aleluia. Já temos duas pessoas que decidiram nascer de novo nessa noite. Aleluia. Quem mais? Quem mais? Ei, se posiciona. Se posiciona. Se posiciona. Para de ficar olhando de longe sem entrar. Para de ficar olhando de perto também sem entrar. Ei, o Senhor tem um lugar para você mergulhar. Mergulhar. Ei, se posicione, o Senhor está te chamando. Tem gente aqui que o Senhor está te chamando para um novo tempo. E aí, vem.
Senhor está te chamando nessa noite. Como é o nome de vocês? Os nomes de vocês? Seus nomes. Jardel e Roberta. Aleluia. É a primeira vez que tomam essa decisão pelo Senhor, ou já foi e saiu e está voltando? Na verdade, eu sou cabeleireira de Julie. Sim. E ela foi no salão sábado. Sim. Tô sabendo dessa história. Sim. Tô sabendo da história. Eita, Deus bom. Que coisa boa. Que coisa boa. O Senhor marcou um encontro com vocês. E ele foi buscar lá, né? Olha ela aí. Aleluia. Jardel e Roberta decidem pelo Senhor nessa noite. Lá em Romanos 10 vai dizer, a partir do versículo 8: porém o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aí eu pergunto para vocês, vocês creem que Jesus morreu e ressuscitou para dar vida eterna a vocês? Aleluia. Então eu vou convidar vocês a fazerem uma oração de todo coração. Vocês repetem o que eu falar. Amém? Digam: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço ao Senhor como dono da minha vida. Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou para me dar vida eterna. E daqui para frente, a minha vida é do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora deixa eu orar por vocês. Deixa eu orar por vocês. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse casal que decide pelo Senhor nessa noite, Pai. Nós oramos por Jardel e Roberta, Pai. Declaramos a tua boa mão sobre eles. Qualquer maldição foi quebrada nesse momento, pelo sangue de Jesus. Não existe maldição hereditária contra filhos de Deus. Está tudo quebrado. Eis que tudo se fez novo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Novo tempo sobre a vida deles, nós declaramos e te agradecemos em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Agora eu vou convidar vocês a olharem a família que vocês ganharam. Deus é bom e o diabo sempre perde. Aleluia. Algo novo, algo novo, algo novo. Aí pode se emocionar. Aleluia. Ele é bom. Ele é bom. Tudo que a gente pode viver é por causa do que Ele fez naquela cruz. Tudo que a gente pode acessar é por causa do que Ele fez naquela cruz. Ei, tem mais gente para tomar essa decisão. A gente está segurando porque eu sei que tem mais gente. O Senhor quer começar algo novo na tua vida. Não importa o que acontecer. E não espere estar pronto para vir para o Senhor. Você vem do jeito que você está. E depois que você vem, Ele entra em você e te transforma de dentro para fora. Não espere se santificar para vir para o Senhor. A santificação sem Ele é um processo impossível. Mas a santificação com Ele é uma questão de tempo. Se você quiser vir em casal, você pode vir. Se um dos dois despertou primeiro e o outro não quer vir, você pode vir sozinho também.
e depois o outro vai ser alcançado por causa da tua influência, mas não deixa de vir. Essa noite foi preparada pelo Senhor para alcançar vidas. Você vem, levanta a tua mão. Todo impedimento já caiu por terra na autoridade do nome de Jesus. Não existe impedimento. Vamos adorar o Senhor. Você pode vir durante a adoração. No momento que você quiser vir, você vem. Mas vamos adorar o Senhor. Ei, a fé é uma resposta à palavra de Deus. E ela só é possível de ser vivida por causa da morte de Jesus, que nos justificou. Então adora Ele com todo o teu ser. Adora Ele com todo o teu entendimento. Porque Ele precisa ser o centro da tua vida, o centro da tua existência. Vamos adorar o Senhor. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti Com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. pois tu és Deus Criador. pois tu és. O Deus Criador. E toda a honra e a honra, A glória, a força a força e o poder ao Rei Jesus. e o louvor ao Rei, Jesus, a honra, a glória, a glória, a
e o louvor ao Rei, a honra, a honra, a honra, a honra, A glória, a força, e o poder ao Rei e o louvor ao Rei Jesus. a honra. Aleluia. Lucas recebeu algo da parte do Senhor, quer falar.
Rapaz, o Espírito Santo me guiou para vir aqui na frente, porque ele me deu uma palavra de que eu sei que tem gente aqui para ser salva. E ele me disse que o inimigo está levantando palavras contra você. Palavras de que não é o momento, palavras de que você não está pronto, mas a verdade é que isso é mentira, a maior mentira que tem. Porque não tem tempo certo, o tempo certo é agora. E o Senhor diz que toda a vida vale mais que toda a riqueza da terra. E no céu há festa para cada vida que é salva. Então, Deus quer que... Eu sei que no coração de vocês tem uma faísca que diz que você precisa ser salvo. Tem uma faísca que diz que agora é o momento, que você tem que vir aqui na frente. Então eu peço, levanta a tua mão. Eu sei que o inimigo vai tentar te constranger, mas não rejeita esse chamado. Vem aqui na frente, levanta a tua mão, vem agora, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, irmão. Não há nada melhor que o nosso Deus. É isso. Bênção. Glória a Deus. E aí? Lucas, que nunca falou aqui em cima, teve coragem de falar. E você, vai ter coragem de vir? Aleluia. Como Deus é bom. Como Deus é bom. Como Deus é bom. Como Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Jesus está às portas. A qualquer momento. A qualquer momento. A qualquer momento. Teremos um encontro glorioso com Ele. Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Quem morreu no Senhor ressuscitará. Todos receberemos corpos glorificados. Estaremos junto com Ele, participando das bodas do Cordeiro. Vai ser uma ceia tão grande, tão grande. Gente de todas as nações, povos, línguas, etnias, todos reunidos, tomando a ceia junto com Ele. Eu imagino uma mesa gigante e Ele perto de todo mundo, porque Ele é infinito. A gente não vai estar longe dele na mesa, todos perto. Todos perto. Aleluia. Não deixa nada tirar isso do teu coração. Viva sempre com a expectativa desse dia. E se você, ao invés de expectativa, tem medo por esse dia, é porque você precisa de Jesus. Aleluia, Ele é grande. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. 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 Ele é bom. Você pode sentar um pouco? Aleluia. Eu ia falar isso nos avisos, mas eu quero falar logo, porque é mais do que um aviso. Deus tem levantado um movimento de resgate de homens, de resgate de hombridade. Eu não estou dizendo que você não está no lugar de homem que você deveria, mas tem muitos outros que não estão. E o Senhor conta com você para participar desse resgate. Eu me lembrei, agora à noite, enquanto a gente estava adorando, e
de braços levantados, alguns irmãos chegaram e começaram a segurar os meus braços, fazendo menção ao que aconteceu com Moisés, enquanto o povo guerreava e ele intercedia pelo povo, o povo ganhava. Quando os braços dele cansavam e ele começava a baixar os braços, o povo começava a perder. Então Arão e Ur vieram e levantaram os braços de Moisés, para que ele permanecesse intercedendo. Mesmo quando ele estava cansado, existiam outros braços para fortalecerem e levarem o propósito à frente, além das forças de Moisés. E esses homens fizeram um ato profético comigo, de que estariam sustentando essa visão que o Senhor nos deu, que não é uma visão minha, é algo do Senhor. E enquanto isso acontecia, eu me lembrei de uma profecia que eu recebi há alguns anos, que eu nem lembrava mais, do profeta Manuel Dias, Maneco. Certa vez eu tive a oportunidade de levá-lo a Campina Grande, depois de uma aula da escola de ministro. E no caminho, a gente conversando, ele disse, ele sabia que eu era policial, e ele disse: eu vejo você com outros homens, como em instituições militares. E ele via homens, e ele descrevia que ele via homens como homens em forma, e em informação, homens chorando, homens se quebrantando na presença do Senhor. E ele disse: eu creio que isso faz parte do teu chamado. E eu não lembrava dessa palavra. E o Senhor me trouxe à memória hoje à noite aqui, enquanto homens estavam chorando, abraçados. A gente é macho o suficiente para se abraçar, para dizer que ama um ao outro, para dizer que está junto um com o outro, para dizer que vai guerrear um com o outro, que vai fortalecer um ao outro. Mas eu quero dizer para você, homem, que está aqui, que ainda não faz parte desse movimento, que tem mais vagas. Tem muitas vagas. Tem muito espaço para o que Deus vai fazer. E eu quero te chamar. Não é um grupo, não é uma equipe, não tem uma inscrição. É um corpo. Só que um corpo de Cristo que se posiciona de uma maneira específica. Nós vamos nos posicionar. Não sei como vai ser, não sei quais estratégias o Senhor vai nos dar. Já temos feito algumas coisas, mas tem muito mais para ser feito. Deus conta com homens. Deus conta com você. Deus conta com mulheres. Deus conta com vocês. Mas o que eu estou falando nesse momento é específico para os homens. Nós vemos um movimento de mulheres também se levantando. Nós vimos uma profecia que foi dada aqui pelo pastor Daniel Oleiro, onde ele falou que muitas mulheres seriam restauradas nesse lugar. Muitas mulheres seriam levantadas nesse lugar. Ele falou inclusive que conferência de mulheres não seria apenas em Campina Grande. Se preparem, mulheres, para grandes conferências aqui. Se preparem para recebermos grandes mulheres de Deus aqui, que vão tocar suas vidas. Amém. E muitas virão para cá, muitas serão alcançadas aqui. E o que eu disse que seria parte dos avisos é que na semana que vem, no sábado, os homens estarão reunidos no espaço, fazer um churrasco, tempo de comunhão, jogar bola, mas muito mais do que isso. Vai ser um tempo também de encontro com o Senhor. A ênfase vai ser na comunhão. Só que na comunhão o Senhor faz muita coisa. E eu quero te convidar, te conclamar, você homem que está aqui, procura Igor, fica de pé, Igor, por favor. Procura Igor no fim do culto. Igor já ficou de pé diferente, meu amigo. Igor não fica de pé do mesmo jeito. Você procura ele, dá teu nome, tem um valor de inscrição de R$50 só para a gente pagar as carnes. O espaço já está pago, a igreja pagou. Não é para ganhar nada, a gente tem nem lucro com isso. Pelo contrário, a gente gasta mais do que entra. Por quê? Para favorecer tua vida. Porque se a gente colocasse o valor certo para cobrir tudo, ia ficar muito caro e muitos homens ficariam de fora. Para favorecer a tua participação, o valor é só R$50. R$50 você paga um rodízio de carne, come batata frita
come uns negócios lá para encher o bucho, aí vem uns pedacinhos de carne de pior qualidade. Ei, mas investe na tua vida, investe do teu propósito, porque com certeza Deus fará grandes coisas nesse sábado e você vai sair de lá diferente. Amém? Obrigado, Igor. Sentado, 1, 2. Bom, Senhor. Amém, aleluia. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Ele realiza sonhos. Sonhos do Senhor. Sonhos do Senhor. Aleluia. Aleluia. Não estamos construindo nada para nós. Estamos fazendo a obra dele. E vai chegar tudo que é necessário. Tudo que é necessário vai se manifestar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essas paredes sendo alargadas. Nós te agradecemos por terrenos chegando, por recursos chegando que vão financiar toda a obra nesse lugar, Pai. Nós te agradecemos por pessoas chegando de todas as partes, sendo alcançadas. Te agradecemos pelos projetos sociais que serão feitos nesse lugar. Te agradecemos por cada pessoa, cada criança, jovem, adolescente, adulto que será alcançado nesses projetos. O Janga será conhecido pelo avivamento do Senhor. Paulista será conhecido pelo que Deus está fazendo nesse lugar. É um projeto muito maior do que um bairro. É um projeto muito maior do que uma cidade. Porque é um projeto que nasceu no coração de Deus. E Deus não vê limitação. Deus não vê nada pequeno. E cada projeto, cada sonho que Ele tem colocado no nosso coração, que nasceu no coração dele, vai se realizar. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom. Rapaz, eu queria ficar até de manhã. Aleluia.